Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula falaremos sobre a lei de Gauss e uma série de conceitos que são fundamentais para compreendê-la. A aula está dividida em 5 partes: uma pequena introdução, superfícies gaussianas, fluxo de um campo vetorial, fluxo do campo elétrico e forma integral da lei de Gauss. Então, sem mais perda de tempo, vamos começar. Em um dos seus artigos, o vencedor do Prêmio Nobel Philip Warren Anderson escreveu: "É apenas um pequeno exagero dizer que a física é o estudo da simetria." Isto mostra o papel fundamental que o conceito de simetria possui. Situações de simetria surgem em todas as áreas da física, e sempre que possível é desejado que as leis sejam escritas de forma a tirar o máximo proveito dessas circunstâncias. A lei de Coulomb, que governa a eletrostática, não está colocada de uma forma que facilite o nosso trabalho em situações que envolvem grande simetria. Hoje nós vamos introduzir uma nova formulação da lei de Coulomb, derivada pelo físico e matemático alemão Carl Friedrich Gauss. Tal lei, conhecida hoje como Lei de Gauss, nos permite explorar ao máximo situações de grande simetria. Para problemas de eletrostática, ela é completamente equivalente à Lei de Coulomb. Qual delas escolheremos dependerá apenas do problema em questão. Um dos conceitos fundamentais envolvidos na Lei de Gauss é o de superfície gaussiana. Uma superfície gaussiana é uma superfície imaginária fechada. Fechada, neste contexto, significa que ela delimita uma certa região do espaço. Isso nos permite fazer uma distinção clara entre pontos que se encontram em seu interior, em seu exterior e sobre ela. A superfície gaussiana pode assumir qualquer formato, mas em geral é mais fácil escolhê-la de modo a reproduzir a simetria do problema em questão. Imagine agora que você estabeleceu uma superfície gaussiana em torno de uma certa distribuição de cargas. A lei de Gauss relaciona o campo elétrico em pontos sobre a superfície gaussiana e a carga líquida contida em seu interior. Vamos tomar como exemplo uma situação em que a nossa superfície gaussiana é uma esfera. Suponha que você saiba que existe um campo elétrico em cada ponto que se encontra sobre a superfície. Se a configuração de campo for tal que em cada um desses pontos ele possui a mesma magnitude e aponta radialmente para fora, já se pode imaginar que no interior de nossa superfície gaussiana existe uma carga líquida positiva. Se você conhece a lei de Gauss, poderá calcular exatamente quanta carga existe no interior da superfície. Para isso, precisará saber quanto campo elétrico atravessa a superfície. Este quanto envolve o conceito de fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Para introduzir o conceito de fluxo, vamos considerar um exemplo mais próximo do nosso dia a dia do que o de um campo elétrico. Imaginemos uma corrente de ar. Por simplicidade, vamos supor que todas as partículas que compõem esse gás viajam com uma mesma velocidade v. Considere agora que essa nossa corrente de ar encontra uma janela de área A. Supondo que a velocidade do ar é perpendicular ao plano da janela, nós somos capazes de determinar o volume de ar que atravessa a janela por unidade de tempo. Vamos chamar essa quantidade de φ. Temos que φ é igual a V vezes A. Para compreender melhor de onde surgiu esse produto, vamos observar esta figura. Estamos interessados em determinar qual é o volume de ar que atravessará a janela em um intervalo ΔT. As partículas de gás mais distantes da janela e que conseguirão cruzá-la nesse intervalo de tempo encontram-se a uma distância x igual a V vezes ΔT. Portanto, o volume que atravessará a janela será aquele delimitado por um paralelepípedo de base A e altura ΔT vezes V. Este volume é simplesmente V igual a AV ΔT. E o fluxo, ou seja, o volume por unidade de tempo que atravessará a janela, será φ igual ao volume V dividido pelo intervalo de tempo ΔT, que resulta simplesmente no produto entre a área e a velocidade. No caso em que a corrente de ar atinge a janela de modo que sua velocidade faz um ângulo θ com a direção normal ao plano da janela, o fluxo será φ igual a V cosseno de θ vezes A. Para chegar nesse resultado, podemos desenvolver um raciocínio análogo ao do caso anterior. Agora, o volume de ar que atravessará a janela em intervalo de tempo ΔT é aquele contido em um paralelepípedo de área da base A e altura V ΔT cosseno de θ. Também é interessante notar que quando a velocidade v é paralela ao plano da janela, o fluxo será zero. Antes de tratarmos do fluxo envolvido na eletrostática, é fundamental escrevermos uma expressão para φ em termos de vetores. Para isto, vamos definir um vetor área A. A magnitude desse vetor será igual à área,
e sua direção será normal ao plano da área. Deste modo, podemos definir o fluxo φ como um produto escalar, φ igual ao produto escalar entre V e A. O termo fluxo nos dá a entender que algo flui através de uma certa região do espaço. No caso do exemplo considerado até aqui, de uma corrente de ar que atravessa uma janela, essa interpretação faz todo sentido. Entretanto, a equação que acabamos de derivar para o fluxo pode ser interpretada de uma forma mais abstrata. Para isso, precisamos notar que é possível atribuir um vetor velocidade a cada ponto sobre a superfície A. O conjunto de todos esses vetores constitui um campo de velocidades. Assim, podemos interpretar a quantidade φ como o fluxo do campo de velocidades através da superfície A. Com essa interpretação, o fluxo deixa de representar o movimento de algo através de uma área e passa a ser simplesmente o produto de uma área e de um campo que a atravessa. Fluxo do campo elétrico. Para definir o fluxo do campo elétrico, vamos considerar esta figura, que mostra uma superfície gaussiana arbitrária e assimétrica que encontra-se imersa em um campo elétrico não uniforme. Vamos dividir a superfície em pequenos quadrados de área ΔA, de modo que cada um deles seja pequeno o suficiente para nos permitir negligenciar qualquer curvatura. Ou seja, cada um desses quadrados pode ser considerado uma superfície plana. Vamos representar nossos pequenos quadrados com vetores ΔA, cuja magnitude é igual à área ΔA. Cada vetor ΔA será perpendicular à superfície e apontará para fora dela. Como estamos supondo que nossos quadrados são arbitrariamente pequenos, o campo elétrico E pode ser considerado constante sobre toda a extensão de qualquer um deles. O fluxo ΔΦ através de um único quadrado será dado pelo produto escalar entre ΔA e o campo E. Se quisermos calcular o fluxo total através da superfície, precisamos somar a contribuição de cada um dos quadrados. Podemos escrever que o fluxo φ é igual à soma de E escalar ΔA. Essa equação nos instrui a visitar cada quadrado sobre a superfície gaussiana e calcular o produto escalar entre os vetores E e ΔA que encontrarmos lá. Em seguida, devemos somar os resultados algebricamente, ou seja, considerando os sinais. O sinal, ou o zero, que resulta de cada produto escalar, determina se o fluxo através de determinado quadrado é positivo, negativo ou nulo. Na figura, vemos três quadrados em destaque. No quadrado de número 1, temos uma contribuição positiva para o fluxo. Nesse caso, o campo elétrico atravessa a superfície de dentro para fora. No caso do quadrado de número 2, a contribuição para o fluxo é nula, já que o ângulo entre o campo elétrico e o vetor ΔA nessa região é 90 graus. Finalmente, no quadrado de número 3, temos uma contribuição negativa para o fluxo. Aqui, o campo elétrico atravessa a superfície de fora para dentro. A definição exata para o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é obtida quando fazemos com que a área de nossos quadrados diminua até se aproximar do limite diferencial. Assim, as áreas ΔA tornam-se áreas infinitesimais dA, e os vetores ΔA são substituídos por vetores dA. A soma que definimos como fluxo anteriormente se transformará em uma integral, e teremos φ igual à integral fechada de E escalar dA. O círculo no símbolo de integral indica que a integração deve ser feita sobre toda a superfície fechada. Podemos interpretar essa equação lembrando que é possível usar a densidade de linhas de campo elétrico que atravessam uma certa área como uma medida do campo elétrico naquela região. Especificamente, a magnitude do campo E é proporcional ao número de linhas de campo elétrico por unidade de área. Portanto, o produto escalar EdA é proporcional ao número de linhas de campo que atravessam a área dA. Como a integração que define o fluxo se dá sobre toda a superfície, temos que o fluxo do campo elétrico φ através de uma superfície gaussiana é proporcional ao número líquido de linhas de campo elétrico que atravessam tal superfície. Forma integral da lei de Gauss. Agora que os conceitos fundamentais foram introduzidos, estamos aptos a buscar uma relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana e a carga líquida contida no interior dessa superfície. Para isso, vamos considerar uma carga pontiforme positiva Q. Como superfície gaussiana, escolheremos uma esfera de raio R e a posicionaremos de modo que seu centro coincida com a posição de nossa carga pontiforme. Sabemos que o campo elétrico desta carga terá uma magnitude igual a 1 sobre 4πε0 Q dividido sobre R ao quadrado. Em todos os pontos sobre a superfície da esfera, esse será o valor do campo. Como este campo orienta-se radialmente para fora, o vetor campo elétrico E será sempre perpendicular à superfície da esfera. Assim,
para qualquer elemento infinitesimal de área dA sobre a superfície da esfera, teremos que o produto escalar EdA será igual ao produto das magnitudes E e dA, já que esses vetores serão sempre paralelos. O fluxo através de nossa superfície gaussiana pode ser escrito como φ igual à integral fechada do produto escalar entre E e dA. Mas como E e dA são paralelos, φ será simplesmente a integral fechada do produto entre as magnitudes E e dA. Ou ainda, φ será simplesmente igual a E vezes a integral fechada de dA, já que o campo elétrico E possui a mesma magnitude em todos os pontos que se encontram na superfície da esfera. Em outras palavras, a magnitude do campo E é uma constante do ponto de vista dessa integração. A integral fechada de dA será simplesmente igual à área da superfície da esfera, que é 4πr². Finalmente, nosso fluxo será φ igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica Q sobre r², vezes 4πr², que é igual simplesmente a Q sobre ε0. Aqui é interessante notar que o fluxo através da superfície esférica é proporcional à carga no seu interior. Além disso, vemos que o fluxo é independente do raio R, já que a área da superfície é proporcional a r², enquanto o campo elétrico é proporcional a 1 sobre r². Ao multiplicarmos essas duas quantidades, a dependência com R se cancela. Agora vamos considerar outras superfícies fechadas, envolvendo a carga Q. A superfície S1 é esférica, mas S2 e S3 não são. Vimos que o fluxo que passa por S1 possui o valor de Q sobre ε0. E como discutido anteriormente, o fluxo é proporcional ao número de linhas de campo elétrico que atravessam a superfície. Da figura, vemos que neste exemplo todas as linhas de campo que atravessam S1 também atravessam S2 e S3. Daí concluímos que o fluxo líquido que atravessa uma superfície fechada independe de seu formato. O fluxo líquido através de qualquer superfície fechada que envolve uma carga pontiforme Q é dado por Q sobre ε0. Agora vamos considerar uma carga pontiforme localizada no exterior de uma superfície fechada. Da figura, vemos que qualquer linha de campo elétrico que penetra na superfície em algum ponto acaba saindo dela em outro ponto. Portanto, neste caso, o número de linhas de campo elétrico que entra na superfície é igual ao número de linhas que sai. Concluímos que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada que não envolve cargas elétricas é nulo. Essas ideias podem ser generalizadas para distribuições discretas e contínuas de carga. Neste caso, o campo elétrico que deve ser considerado é o campo elétrico total gerado por toda a distribuição. Como exemplo, vamos considerar a distribuição de cargas e as superfícies ilustradas na figura. O fluxo através da superfície S pode ser escrito como φS igual a integral fechada sobre S de E escalar dA. O subscrito S no símbolo de integral indica que a integração deve ser feita sobre toda essa superfície. O campo elétrico E é o campo total que atravessa S e é formado pelas contribuições das cargas Q1, Q2 e Q3. Ou seja, o campo elétrico E é a soma vetorial dos campos E1, E2 e E3, sendo E1 o campo gerado apenas pela carga Q1, E2 o campo gerado apenas por Q2 e E3 o campo gerado apenas por Q3. Nossa expressão para o fluxo pode ser, então, escrita na forma de uma soma de três integrais sobre a superfície S. Como as cargas Q2 e Q3 se encontram no exterior de S, os dois últimos termos do lado direito serão nulos. Ficamos com fluxo através da superfície de S é igual a integral fechada sobre S de E1 escalar dA, que é igual a Q1 sobre ε0. Este é o fluxo através de S. Analogamente, o fluxo através de S' será igual a Q2 mais Q3 sobre ε0, e o fluxo através de S será nulo. A lei de Gauss é uma generalização do que acabamos de ver. Ela pode ser escrita em sua forma integral como a integral fechada sobre uma superfície S do produto escalar entre o campo elétrico E e um vetor área dA é igual à carga total no interior dessa superfície dividida por ε0.